Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é indicadores de desempenho em vendas. Tópicos a serem abordados nessa aula: para que servem os indicadores de desempenho, o que são KPIs, principais indicadores em vendas. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de reconhecer a importância dos indicadores de desempenho no processo e gerenciamento de vendas, analisar os principais indicadores, definir indicadores para o seu processo de gerenciamento de vendas. Bom, eu sempre trago essa figura, que está lá no meu livro, porque medir sempre é preciso. Quando a gente olha essa figura, a gente percebe que, de fato, a gente tem às vezes a ilusão, de que ao não medir, as coisas vão se resolver. Mas na realidade, simplesmente ilusão, porque a gente só consegue, de fato, melhorar aquilo que a gente mede, Quem não mede não gerencia, o gerenciamento começa pelos indicadores. Então, se eu quero gerenciar, eu preciso de fato ter bons indicadores para fazer medições, Só se melhora o que se mede, já dizia o filósofo. E o que é indicador de desempenho em vendas? É você ter um painel, um cockpit, como você tem lá quando você dirige um carro, você tem um painel cheio de informações e dados que te auxiliam, te instrumentalizam para você poder guiar o carro. Ter indicadores de vendas é a mesma coisa, é você poder olhar para aquele cockpit, para aquele painel e perceber quais ações você precisa tomar ou não em relação às suas vendas, aos seus vendedores, para alcançar os seus objetivos ou descobrir novas oportunidades. Agora, é claro que quando a gente fala de KPI, que são Key Performance Indicators, ou seja, são indicadores chaves, o Key, que é chave em inglês, é fundamental, porque a gente tem que sempre olhar para aquilo que de fato é key, aquilo que é essencial. E o Pareto, já dizia que 80% dos resultados vem de 20% das causas. Então, geralmente, essa regra é bem aplicável em qualquer segmento da nossa vida. 20% do nosso esforço traduz em 80% do nosso resultado. E quando você fala em indicadores não é diferente. Quando você está dirigindo um carro, quais indicadores você tem ali? Você tem a velocidade, você tem o giro do motor, você tem ali o nível de combustível, temperatura, que são os key, os essenciais para você conseguir conduzir o carro. Agora, é claro que existem outros, tem a calibragem do pneu, enfim, tem várias outras coisas que você pode averiguar, mas não necessariamente precisa estar no seu painel, porque você não precisa estar atento a ele 100% do tempo que você está dirigindo. Mas é importante que você, vez por outra, observe. Então essa é a ideia quando a gente fala de Key Performance Indicators, é olhar aquilo que é chave. E o que é chave? Geralmente é o percentual de efetividade, ou sua taxa de conversão, que é o quanto você teve no caso aqui, um exemplo de comércio eletrônico, quantas pessoas visitaram a sua loja, o seu site, a sua rede social, de quantas visitantes viraram leads, ou seja, viraram pessoas interessadas, ou potenciais clientes no seu negócio, que geraram oportunidades e que de fato se transformaram em clientes porque compraram. Então, taxas de conversão entre cada fase do funil, para mim, é a mais importante em vendas, porque é para você calibrar e saber exatamente se está indo bem a sua propaganda, se está gerando interesse em relação às pessoas, se quando você trouxe para a oportunidade, você está conseguindo negociar bem para converter de fato em cliente, fazer venda, enfim. O funil, e você olhar essas taxas de conversão, te dá muito instrumento para você fazer o gerenciamento das suas vendas. Outro ponto importante é em relação à meta, qual é a sua meta mensal, a sua meta semanal, a sua meta diária, a sua meta semestral, anual, enfim, e quanto você está em relação à sua meta. Esse é um indicador muito importante, percentual de alcance da meta. O faturamento em si, o ticket médio, que a gente já falou sobre o ticket médio, que é o quanto eu vendi dividido pela minha base de clientes, então isso dá a ideia de quanto é meu ticket médio, quanto eu vendo na média para cada cliente, se ele está aumentando, está diminuindo, então isso é importante eu saber. Aqui eu trouxe uma lista de vários indicadores, dos mais conhecidos, para você poder implementar aí na sua organização. Então, volume de prospecções, quanto eu estou conseguindo prospectar, seja eu fisicamente prospectando, seja via mailing list, seja via contato WhatsApp, enfim, quanto eu estou conseguindo prospectar. Comparar esse mês com o mês passado e aí perceber se teve melhoria das vendas ou não. Quanto eu estou prospectando. O volume de vendas, se o volume está crescendo esse mês em relação ao mês passado, hoje em relação a ontem, esse ano em relação ao ano passado. Então, o volume de vendas é importante. Índices de conversão, cada fase do funil,
como é que estão os nossos índices de conversão, as nossas taxas de conversão, o ticket médio, que a gente já falou, o percentual de retenção ou fidelização dos clientes, ou seja, da minha base de clientes que eu vendo, quantos de fato fazem recompra, né? Quanto eu fidelizo dos meus clientes. O cancelamento, quantas vendas eu faço que são canceladas, né? A pessoa chama isso de churn, né? Então, qual que é o meu nível de churn aí na minha venda? Quanto é o nível de cancelamento? Market share, ou seja, o que é o market share? A minha fatia de mercado. O mercado representa todo o bolo. Qual o pedaço da minha fatia, né? Qual o meu share do bolo todo? Do mercado eu sou 1%, 10%, 50%, e eu estou crescendo, eu estou diminuindo, né? O mercado cresce, eu cresço junto. Então o mercado que cresce 10% ao ano e eu estou crescendo 12% ao ano. Então significa que eu estou pegando pedaço, né, fatia de outros concorrentes, porque eu estou crescendo mais do que o mercado. Ou o contrário, o mercado cresce 10% ao ano e eu estou crescendo só 5%. Então alguém está pegando o meu pedaço, eu não estou acompanhando o crescimento do mercado. Então, importante você medir. Margem bruta ou margem líquida, né, que é o percentual que sobra do negócio em relação à venda que você fez, que se você quiser uma dica, vale a pena você fazer o nosso curso de como montar um plano de negócio. A gente entra nesses detalhes de margem bruta, margem líquida, como é que você faz essas medições todas. Ou inclusive no nosso curso de contabilidade para não contadores, também a gente fala sobre margem, esse conceito de margem. Vendas por metro quadrado, o varejo tem muito isso, né? Então eu tenho 3 lojas. Uma loja tem 100 metros quadrados, a outra loja tem 150 e eu tenho uma loja de 25 metros quadrados. Qual é o volume de vendas por metro quadrado? Porque às vezes você pode ter alguma surpresa de que você está tendo espaço ocioso, né? Porque a loja é grande, mas não tem tanta visita, não vende tanto. Então, fazer venda por metro quadrado e comparar entre os seus concorrentes, entre as suas lojas, se for uma rede, enfim. Isso também é bacana de você comparar. Vendas por empregado, né? Quantos funcionários eu tenho e qual o volume de vendas. Então, qual que é a venda média que eu tenho por empregado. Nível de inadimplência, ou seja, do que eu vendi, quanto não foi pago. Então, isso está crescendo, está diminuindo, isso já te dá um bom indicativo do nível da sua carteira de clientes, te diz muito sobre o mercado, se o mercado está aquecido, não está aquecido, né? Então, inadimplência é um ponto importante para se medir também. Volume de comissões pagas versus salário fixo. Então, quer dizer, eu paguei quanto de comissão em relação às vendas e quanto era salário fixo. Então, quer dizer, como é que está a minha política em relação à remuneração de vendedor? Eu estou com muito mais salário fixo e uma parte maior no variável, isso dá mais performance para o negócio ou não? Eu preciso dar mais salário fixo e menos comissão? Depende, cada mercado é um mercado, cada cliente é um tipo de cliente, enfim, você precisa ter uma estratégia bem estabelecida com a sua equipe de vendas. E o que a gente chama também de like for like, né? O que é o like for like? É a comparação entre períodos. Então, quanto eu vendi em fevereiro desse ano em relação ao fevereiro do ano passado? Só que não se esqueça, muitas vezes o carnaval cai no fevereiro, outras vezes ele cai no março. Então, se eu, por exemplo, a minha venda é impactada pelo carnaval, para mais ou para menos, então eu preciso tornar em bases comparáveis, né? Se o carnaval o ano passado foi em fevereiro e esse ano é em março, então eu não posso comparar fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, porque fevereiro do ano passado tinha o efeito carnaval. Então eu preciso expurgar para ficar comparável. Essa é a ideia do like for like, né? Comparável, períodos iguais, comparáveis. Esse ano tem mais feriados prolongados do que o ano passado, então isso também pode mexer na composição da minha venda, né? O pessoal que faz muito com venda em volta às aulas, então quer dizer, o volta às aulas esse ano foi final de janeiro ou foi fevereiro, então isso também muda, enfim. Fazer análises comparáveis entre períodos também é uma forma interessante de você medir performance do seu negócio. Então aqui eu citei alguns indicadores de desempenho, dos mais importantes que você pode ter em vendas. Importante que você tenha também um bom método para acompanhamento do progresso dessas vendas, né? Você está no patamar A e quer ir para o patamar B, ou seja, quer um novo inédito, quer um novo objetivo, né? Então você precisa ter um método que você consiga impulsionar isso. Eu gosto muito de usar o método PDCA, porque PDCA é Plan, Do, Check, Act, ou seja, planeja, executa, checa e toma ação. Então planeja, executa, checa e toma ação. Então planejo, defino o objetivo, quanto eu quero vender, vou lá, reformulo meus objetivos, que a gente viu na aula anterior, né, de como definir metas e objetivos em vendas. No P, né, na fase do P, eu faço todo o meu plano, toda a definição dos meus objetivos, aí eu vou para a execução, vou para a prática, né, vou para o dia a dia, checo, olha a importância de ter os indicadores, porque os indicadores vão dizer se eu estou dentro ou fora do meu plano.
Então eu checo essa base de indicadores para saber se está real ou não e tem que tomar ação. Se eu estou de acordo com o que eu planejei, a ação continua, você está no caminho correto. Se os indicadores estão mostrando que não, eu não vou alcançar meu objetivo com as ações que eu estou tomando, então eu preciso rodar novamente o PDCA. Ou eu preciso replanejar e acertar talvez prazos, recursos, objetivos, ou eu preciso intensificar a ação. Então essa é a ideia de você ter indicadores, né? Você tem objetivos, vai para a execução, checa indicadores e toma ação corretiva. Isso é constante ad eterno, né? Sempre vai ter o roda do PDCA funcionando. E você também percebe muito, né, que algumas empresas às vezes falham um pouco no seu planejamento estratégico. Inclusive a gente tem um curso aqui de como definir o seu planejamento estratégico, né, como montar o seu planejamento estratégico. E a gente fala exatamente disso, né, das 4 perspectivas que existem numa organização. A perspectiva financeira, a perspectiva de clientes, eu preciso, né, ter clientes para ter financeira, para ter lucro, para ter venda. E eu preciso ter processo funcionando, né, processo organizado, rodando em comum acordo, o que eu vendo eu consigo entregar, o que eu entrego eu consigo receber e reinvestir para produzir mais e vender mais e receber de novo, enfim, o processo funciona bem, a minha logística conversa com o meu marketing, conversa com o meu pesquisa e desenvolvimento, conversa com o meu RH, enfim, conversa com o atendimento ao consumidor, está todo mundo, né, sincronizado. E aprendizado e crescimento que tem a ver com pessoas, né, e tem a ver com a competência dos meus vendedores, né, eles estão bem treinados, entenderam os nossos objetivos, está claro para eles, estão motivados, né, essa é a perspectiva aprendizado e crescimento. Tudo isso dentro de uma visão e estratégia, que é aquilo que eu estabeleci no meu planejamento estratégico. Então, eu defino meu planejamento estratégico, qual é a minha visão, qual é a minha estratégia, o que eu quero em termos de objetivos e metas para cada uma das 4 perspectivas, dentro da minha missão, da minha visão, dos meus valores, e eu vou trabalhar, né, os objetivos que vai se desmembrar num plano de vendas, porque toda empresa nasceu para vender, toda empresa nasceu com fito, né, com visão de lucro, e lucro é você conseguir ter sobra de recursos após deduzido todos os custos, isso é lucro. Então eu faço meu plano de vendas, do meu plano de vendas eu desço esse plano de vendas para minha equipe de vendas, ou seja, para ter metas para a equipe de venda, a meta da equipe de São Paulo, a meta da equipe do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, Norte, Nordeste, Sul, enfim, defino as metas para a equipe de vendas. Essas metas de equipe de vendas eu desdobro ela para a meta individual do vendedor e o vendedor vai ter o quê? Vai pensar nas suas metas profissionais e pessoais também. Então, quando eu consigo atrelar tudo isso, né, do planejamento estratégico da organização até chegar no nível do profissional que aceita aquela meta, porque aquela meta é importante também para ele, né, para a meta pessoal dele, profissional dele, então significa que está tudo alinhadinho, né? E isso é um grande planejamento estratégico, né, onde você usa ferramentas como o SWOT, né, que é você olhar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é uma ferramenta de planejamento estratégico que está lá no nosso curso de como elaborar o seu planejamento estratégico para a sua organização e também como elaborar um plano de negócios. Então você usa essas ferramentas para você definir, né, um planejamento estratégico para a sua organização, para no final de contas você ter o quê? Um plano de vendas para você definir as vendas para o seu vendedor individualmente, né? E se elas são atreladas com os objetivos pessoais do vendedor, melhor ainda. Então, quer dizer, tudo é vendas, né? Nada acontece até que uma venda seja feita, já dizia o poeta. Então, venda é o motor da organização. Toda organização nasceu para fazer vendas e ela vai acontecer quanto mais estruturado eu tiver um processo, melhor eu vou conseguir medir e mais capacidade analítica e científica, né, eu vou conseguir usar para definir competências, estratégias, enfim, para vender cada vez mais. E aí, por isso que a gente colocou lá no começo do curso, né, que a pergunta se vendas ela é arte ou se vendas é ciência, né? A gente colocou até o exemplo do Leonardo da Vinci, né, que pintou a Mona Lisa e trouxe a ideia do homem de Vitrúvio, né, que é o homem que é todo proporcional nas suas medidas, né, que é um atributo bastante científico. Bom, a arte, ela é claro, né, ela é uma criatividade, é um uso, né, é captar a beleza, né, e representar ela através de uma pintura, enfim, de uma poesia, de uma música, e que ela é percebida, né, aos olhos das outras pessoas e toca, né, tem sentimento envolvido ali. É simplesmente você olhar, você reconhece a beleza. Então, vendas sempre vai ter esse componente da arte, porque
ela é da criatividade humana, né, das relações humanas, então isso é um pouco de arte sim, né, de você ter habilidade e desenvolver competências para você poder fazer boas vendas, né, e ser reconhecido como um bom vendedor. Por outro lado, ela também tem um componente científico, né, que é essa coisa de você conseguir medir através de indicadores, e através de indicadores você conseguir estabelecer estratégias focadas, né, desenvolver competências novas, seja, né, de melhor prospecção, de melhor negociação, enfim, de você conseguir entender a cabeça do consumidor e oferecer um produto específico, certo, correto, para que ele compre, né, satisfaça a necessidade dele. A gente falou isso ao longo do curso, que o consumidor muitas vezes não te fala qual é o seu real interesse, sua motivação, e você, como bom vendedor, vai fazendo perguntas para descobrir qual é o real interesse e motivação, para daí conseguir satisfazer e oferecer o produto. Então isso também tem um lado ciências aí que é estudado fortemente. Então, arte e ciência estão aí andando de braços dados quando a gente fala do universo de vendas. E não se esqueça nunca, né, jamais, que existem 3 valores que são fundamentais para qualquer vendedor. Ética nas relações, né, de ser honesto, falar a verdade, tratar bem as pessoas. Claro, sobrevivência, né, a venda a gente viu também aqui, desde sempre na história da humanidade, as vendas acontecem, né, e o ser humano sobrevive porque consegue trocar mercadorias, né, no passado não havia dinheiro, então você fazia o sistema de trocas. À medida que você consegue estabelecer moeda, então você troca a moeda por necessidades, por produtos, ou seja, está dentro do instinto de sobrevivência do homem, né, conseguir fazer vendas e pensar que também a gente sempre tem que buscar a sustentabilidade, ou seja, buscar preservar as relações humanas, os recursos naturais, enfim, para que eles não se esgotem, né? Então, ética, sobrevivência e sustentabilidade são valores que o bom vendedor carrega dentro de si e tem isso, né, muito conscientemente e muito forte dentro das suas atitudes do dia a dia, seja fazendo planejamento, seja prospectando, seja definindo uma agenda, seja pensando em novas possibilidades. E aí, eu queria deixar para vocês aqui uma dica de leitura, que é o meu livro em Finanças Pessoais, Dinheiro Caro, Filosofia Barata, que é um livro que trata um pouco dessa relação do ser humano com o dinheiro, e aí traz um pouquinho, né, desse universo de vendas também, de que isso é muito importante, mas também isso pode trazer algumas consequências ruins quando você não tem essa capacidade de ser ético, claro, né, nas relações. Então, vale a pena a leitura para você aprimorar aí as suas competências em vendas. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre indicadores de desempenho em vendas. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!